Olá, eu me chamo Priscila de Souza e, junto com a Júlia Cavalheiro de Campos, irei estar apresentando o Memorial de Cálculo sobre Controle de Qualidade de Leite UHT, que foi uma prática realizada na disciplina de Análise de Alimentos com a professora Maria Manuela Camino Feltz para o semestre de 2022.2 na Universidade Federal de Santa Catarina. Trazendo então brevemente sobre todos os tópicos que a gente vai abordar nessa apresentação, começaremos com a análise do leite, trazendo a físico-química e as determinações realizadas. Logo em seguida falaremos sobre os cálculos realizados e, por fim, as conclusões que a gente acabou tirando sobre os resultados obtidos. Então, começando falando sobre a análise do leite. O que é o leite na físico-química? O leite ele é um líquido branco, opaco, que ele é constituído por uma dispersão em água, formando uma mistura complexa de gorduras, proteínas, açúcares e minerais, e por isso que é tão difícil remover os seus resíduos dos equipamentos de laticínios da indústria de alimentos. E, em média, o líquido ele é constituído de 87% de água e 13% de extrato seco total. Esse extrato seco total ele pode ser dividido em gorduras, em 3,6%, e 9,1% de extrato seco e desengordurado, que a gente vai chamar de EST nos cálculos. Esse EST ele pode ser dividido em 36% de proteínas, 54% de lactose e 10% de minerais. E, além disso, é claro, o líquido apresenta vitaminas, enzimas, pigmentos e gases dissolvidos no meio. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as determinações realizadas em análise de leite. As mais comuns são de acidez, análise de estabilidade ao álcool a 108%, de densidade, de gordura, de sólidos totais, análise de extrato seco total desengordurado, a crioscopia e índice de refração do soro cúprico a 20 graus Celsius. Além de que no leite pasteurizado também é possível avaliar provas de fosfatase e peroxidase. Em aula, no laboratório, nós determinamos a densidade a 15 graus Celsius utilizando o lactodensímetro, que é um densímetro próprio para o leite. Essa verificação ela foi feita para observar possíveis fraudes, como a adição de água ou a retirada da nata. Causas normais também podem afetar a densidade, como a temperatura, o uso de conservantes, o tempo após a ordenha e a composição do leite. O extrato seco desengordurado também foi calculado e ele consiste na perda da umidade e voláteis por dessecação e pesagem de resíduo assim obtido. Além disso, nós também obtivemos o pH pelo pHmetro e por fim nós fizemos a análise de acidez, como podem ser vistos nos fluxogramas a seguir. O primeiro fluxograma apresentado vai ser o de densidade, a 15 graus Celsius, como eu tinha falado anteriormente, o qual permite saber a quantidade de gordura e identificar fraudes. O resultado ideal varia de 1,028 a 1,033 gramas por ml. Para isso, nós primeiro atingimos 15 graus Celsius na amostra de leite. Nós usamos a amostra de Tirol, do leite integral, com 3% de gordura. Nós homogeneizamos a amostra, depois nós transferimos para um becker 200 ml de amostra e nós tentamos ao máximo não encostar nas paredes. Depois nós colocamos o lactodensímetro. Nós aguardamos o lactodensímetro aflorar para ler depois o valor obtido. Nós obtivemos mais ou menos um valor de 1,0307 gramas por ml. Depois nós medimos a temperatura da amostra na proveta, que deu uma temperatura de 19 graus Celsius. Caso nós tivéssemos obtido uma temperatura de 15 graus Celsius, nós utilizaríamos aquele valor lido de 1,0307 gramas por ml. Porém, como nossa temperatura foi 19 graus Celsius, nós adicionamos 0,002 a cada grau acima, que deu um valor de 1,0315 gramas por ml. Seguindo, nós temos o fluxograma de extrato seco desengordurado, que é o método gravimétrico, o qual ele analisa a perda de umidade mais os voláteis por dessecação. Então, para começar, nós deixamos a cápsula em estufa a 102 graus Celsius por mais ou menos uma hora. Depois nós esfriamos ela no dessecador por mais ou menos 30 minutos. Pesamos essa cápsula, que ela tinha uma massa de 64,7703 gramas. Depois nós pesamos 5 gramas da amostra do leite, que foi utilizado o Tirol, como eu tinha falado anteriormente, o qual deu uma massa de 5,0075 gramas. Depois nós inclinamos para espalhar toda essa amostra no fundo e nós termotatizamos por 30 minutos numa estufa a 102 graus Celsius por 2 horas. Após isso, esfriamos no dessecador por mais ou menos 30 minutos e pesamos essa amostra na cápsula, que deu uma massa de 63,3557 gramas. E nós aquecemos, resfriamos e pesamos de novo até que
essa diferença entre as pesagens fosse menor que 0,001 miligramas. Trazendo um fluxograma sobre a determinação da acidez em solução normal e em ácido lático. Primeiramente, como em todas as análises, a gente começa homogeneizando a amostra e um Erlenmeyer a gente adiciona 20 ml de amostra, 40 ml de água descarbonatada e 2 gotas de solução de fenolftaleína a 1%. Após feita essa mistura, nós vamos fazer uma titulação com solução de hidróxido de sódio, 0,1 molar, e o ideal para pararmos essa titulação é adquirir uma coloração rósea persistente. E aí, então, a gente anota as ml consumidas nessa titulação, bem como o fator de correção da solução de hidróxido de sódio. A determinação de pH é uma das mais rápidas realizadas. Ela é basicamente homogeneizar a nossa amostra de soro do leite, calibrar o pHmetro e então medir o pH nesse equipamento pHmetro. Agora, iniciando a parte principal, que foram os cálculos realizados, começando com a determinação da densidade a 15 graus Celsius. Então, temos os dados coletados. Essa densidade foi medida a 19 graus Celsius. A medida na escala foi de 30,5 e a medida na escala lateral foi de 0,2. Então, para fazer a leitura, nós somamos 1 mais 0,0305, que é equivalente àquela medida da escala de 30,5. E a medida na escala lateral é esse 0,0002. Então, somando esses três valores, deu 1,0307. Por fim, nós tivemos que fazer a correção de temperatura, que é basicamente multiplicar por 0,0002 cada grau ultrapassado de 15 graus. Então, a gente multiplicou 4 vezes 0,0002 e somou com 1,0307 feitos no cálculo anterior. Então, como resultado, a densidade a 15 graus Celsius da nossa amostra de leite é 1,0305 gramas por ml. Agora, os cálculos para a análise de extrato seco e desengordurado, que foi realizada pelo método gravimétrico. Nós temos três dados iniciais, que é a M0, que é de 62,8 gramas aproximadamente, M1 de 67,8 gramas aproximadamente e M2 de 63,35 gramas aproximadamente, os dados. Certinho você pode ver no slide. Então, a gente começou adquirindo a massa da amostra, que é o M1 menos o M0, que a gente obteve, então, aproximadamente 5 gramas de amostra, que era o que constava no roteiro, e a gente, por fim, obteve a massa de amostra seca, que é o M2 menos o M0, que é 0,5854 gramas. Para o cálculo de extrato seco desengordurado, a porcentagem de massa-massa, a gente fez o cálculo de massa da amostra seca vezes 100 divididos pela massa da amostra. Então, esse 0,5854 que a gente obteve, multiplicamos por 100 e, por fim, a gente dividiu por 5,0075. Isso deu um total de 11,69% de extrato seco total em porcentagem de massa-massa. Já o extrato seco desengordurado seria o extrato seco total menos a porcentagem de gordura. Então, a gente pegou esse 11,69% e diminuímos de 1,0315. Então, a gente, por fim, tem 10,6585% de extrato seco desengordurado, massa-massa. Bom, agora eu vou apresentar os cálculos feitos na determinação de acidez do leite. Para isso, a gente determinou a solução normal e a solução em ácido lático. Os dados que nós obtivemos foram os seguintes. O consumo da titulação foi de 3,5 ml. A titulação ela foi feita com hidróxido de sódio a 0,1 N. Nós tivemos o fator de correção desse hidróxido de sódio de 0,9721 e tivemos o volume de amostra de 20 ml. Primeiro, a porcentagem de acidez em solução normal, nós multiplicamos o consumo da titulação vezes o N, que é de 0,1, vezes o fator de correção vezes 10 dividido pelo volume da amostra. Assim, a gente obteve um valor de 0,1701% de acidez em solução normal. Em relação à acidez no ácido lático, nós fizemos a seguinte multiplicação. O volume vezes o fator de correção vezes 0,9 dividido pelo ml da amostra. Assim, a gente multiplicou 3,5 ml vezes 0,9721, que é o fator de correção, vezes 0,9
equação, dividido pelo volume de amostra de 20 ml. A gente obteve 0,153% de acidez em ácido lático. A determinação de pH na amostra, nós obtivemos o valor de pH pelo pHmetro, que foi um valor de 6,62, numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Por fim, abordando aqui as conclusões obtidas a partir dos resultados adquiridos nos nossos cálculos, temos aqui uma tabela geral com os resultados dos ensaios físico-químicos, onde a gente pode ver o valor de densidade em gramas por ml, extrato seco e desengordurada por porcentagem de massa-massa, acidez em solução normal em porcentagem e acidez em ácido lático por 100 ml e pH por fim. É válido ressaltar que a gente não tem desvio padrão, pois a gente não realizou duplicata ou triplicata, que seria o ideal em uma análise de alimentos real. E seria possível, então, comparar com o resultado dos colegas. A determinação da densidade foi feita a partir de um aparelho chamado termolactodensímetro, obtendo então o valor de 1,0315 a uma temperatura de 19 graus Celsius e com as devidas correções para a densidade a 15 graus Celsius, usando uma tabela preconizada na Instrução Normativa número 68, o qual se encontra dentro dessa legislação, que diz que o leite deve apresentar densidade relativa entre 1,028 gramas por ml e 1,034 gramas por ml. Já a análise de acidez em solução normal, ela apresentou como resultado 0,1701%, e para a determinação de acidez em ácido lático, obteve-se 0,15 gramas de ácido lático por 100 ml de amostra, que é um valor dentro do determinado por legislação, que indica um intervalo de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por 100 ml. Essa legislação é a Instrução Normativa número 62, de 29 de dezembro de 2011. Já o pH obtido via pHmetro foi de 6,62, que é um valor que está dentro da legislação, que indica um intervalo correspondente à faixa de pH entre 6,6 e 6,8, também de acordo com a Instrução Normativa número 62, de 29 de dezembro de 2011. Já para a determinação de extrato seco e desengordurado, obtivemos um resultado de 10,6585% de massa-massa, que está descontado, então, da porcentagem de gordura de acordo com a densidade, e esse valor, então, corresponde ao da legislação, visto que a Instrução Normativa número 62, de 29 de dezembro de 2011, determina um valor mínimo de 8,2%. Então é isso. A seguir é possível ver todas as referências utilizadas, que também estão disponíveis no documento de laudo. E muito obrigada. Agradecemos a disposição.